do Senhor só vai permanecer, a igreja que eu falo somos nós, só vai permanecer aquele que combater o bom combate. Aquele que não desistir de ir para os céus. Ela é, as irmãs acabaram de cantar aqui agora. Não abre mão do céu. Até diante da morte, temos que ser fiel. E Paulo continua falando, né? Porque a nossa luta não é contra a carne, a nossa luta não é contra uma pessoa. Tem gente que às vezes, hoje eu no trabalho, aconteceu uma situação, né? Porque meio assim, né? Meio difícil, né? Porque às vezes eu falo uma coisa, pô, eu trabalho com carregado. O carregado passa para mim, não, vem o dinheiro da obra, ou se não, vem o diretor da obra, dividido, né? Vem o diretor e fala para o engenheiro, ó, tem que fazer isso aqui. Aí o engenheiro vem e fala, ó, para o carregado, ó, vamos fazer isso aqui. Aí o carregado vem, eu já sou, aí já vem e fala, ó, o cara, você vai falar, olha, temos que fazer isso aqui. E às vezes a gente depara com os cooperadores que às vezes também, né? Não vou fazer, essa já se vai fazer, entendeu? Quer demorar um pouco, estão com pressa. Então, a situação que às vezes você tem que saber levar. Aí eu entro no mundo espiritual, porque ali não é uma batalha carnal, né? Não é carnal, é espiritual, você tem que falar, não, você tem que olhar, não. Vai sair em nome de Jesus. Vamos fazer esse trecho aqui hoje? Vamos fazer em nome do Senhor Jesus. E ele vem e dá um tiro, vai que atira, né? Dá um tiro no cara lá, porque eu trabalho direto com o carregado. Então tem que meu pastor tem que cumprir aquela meta. Então é uma batalha espiritual que a gente vive. E hoje uma frase quase se pegou com o outro. Que um fala uma coisa, outro fala outra, e quase que eles se pegam. Aí eu peço muito a Deus quando de manhã, abençoo, oro a Deus, saio de casa, oro, para que esse dia seja um dia abençoado, porque nós trabalhamos em equipe, eu trabalho em equipe. Eu peço a Deus repreender, quebrar todo o laço do inimigo. Então, quando ele falou isso dentro da banca, estava voltando, eu falei, tá vendo? Não corre bom a gente orar, porque se esse briga lá, sobe para todo mundo da equipe. Então, a nossa luta, ela não é uma luta muitas vezes visível, você não vê a luta. Você não vê o inimigo. Tem gente que fala assim, o diabo é assim. Você não vê, irmão. Você vê a vida da pessoa que você tem que lutar no mundo espiritual através da oração e da fé, como você diz sempre. Na empresa é assim, na igreja é assim. O inimigo faz de tudo para desanimar o crente, nós que somos da igreja. Então você tem que estar forte. Paulo fala, olha, a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue. A nossa luta não é com espada, não é com revólver. Você quer dizer que luta com revólver, com espada? Não é. Né? Às vezes a mãe, o pai, ou as mesmas pessoas, às vezes, pensa que a luta dela é contra, às vezes, um filho direto, a filha direta, às vezes não é com a esposa mesmo, às vezes tem que lutar espiritual, batalha espiritual, tem que orar, tem que jejuar, para que aquilo venha cair por terra, você possa ter a vitória em nome do Senhor Jesus. Então, irmãos, queridos do Senhor, a nossa luta, ela é espiritual. Quer vencer? Joelho no chão, jejum e oração, e oração forte, a gente tem que orar forte, não? O Jesus falou, tem castro de demônio, só sai através de jejum e oração. Essa não se expulsa, é só através de jejum e oração. Você tem que estar em jejum e oração para que esse mal saia da sua vida, saia do seu caminho, lá da sua família, lá o seu filho, a sua filha, aquele que está bebendo, está fumando, está cheirando, nada de se chegar e ligar. Eu vou chegar em casa às vezes, meio drogado, meio assim, a minha mãe ia falar comigo, eu baixava a cabeça. Mas a minha filha ia falar, minha irmã ia falar, o pau comia. Discussão comia. Por quê? Porque ninguém quer ser corrigido às vezes. É espiritual mesmo, mas ninguém quer. Mas quando a mãe ia falar, eu sempre baixava a cabeça. Não, minha mãe é mãe. Né? Não, ficava quieto. Não, vamos respeitar. Não, a mãe é mãe. Quando vi outra pessoa falar, agora, quando você vai em oração e jejum,
O inimigo, ele sai daquela pessoa, a pessoa é liberta e você consegue falar com aquela pessoa, conversar com aquela pessoa e aquela pessoa se converter para o reino de Deus. Então, a batalha é espiritual. Nunca às vezes vai com o braço, com força. Não, eu vou dar um soco para derrubar logo. Às vezes não é assim. É espiritual. E que Deus possa abençoar, que possamos ir para a luta espiritual e vencer. Na vida financeira também é assim. Questões financeiras. É espiritual, tem que lutar. Pedir Deus direção, orar, jejuar, para o Senhor me dar direção, Ele vai dar. Eu tenho passado por isso. Tenho passado por essas questões na vida, né? Depois que nós mudamos de academia. E até aqui nos ajudou o Senhor. Deus tem nos ajudado. Vocês encontraram os irmãos. Agradeço a Deus pela vida do pastor Conrado, que é um pastor que, né, nos recebeu aqui, os irmãos também nos recebeu aqui, está também. Mas nós passamos. E ainda estamos passando por um pedaço, a gente passa por questão financeira, questão de moradia, Deus tem abençoado também. Então a gente tem isso, é batalha espiritual, não é que é espiritual, tem que vencer em nome de Jesus. E venceremos, a igreja vai vencer, nós vamos vencer juntos em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus possa abençoar todos para a glória de Deus. Graças a Deus, né? Vou chamar o. Então, um hino, Jéssica. Não? Vamos cantar um hino com nós, alguns profetas. Glória a Jesus. Você que tem a sua arca, vamos louvar o nome de Jesus. Hino 147. Glória a Jesus, né? Marcelinho tem que se virar nos 30 às vezes. Não é fácil, não, Marcelinho? É assim mesmo. Tem que ser bem bombril. Mas Jesus está te abençoando, está te abençoando. 147. Quero meu serviço, ó meu rei, Jesus, é contigo sempre caminhar. Tenho como eu
tua Bíblia, nós lemos nesta noite, a palavra de Deus, onde está registrado o livro de Lucas, Evangelho de São Lucas. Glória a Jesus. Lucas capítulo 22, louvado seja o nome do Senhor. Vamos ler o versículo 54, nós lemos, onde fala que Pedro negou Jesus. Eu louvo a Deus pela presença dos irmãos que estão presentes, irmãos e irmãs, os obreiros, se faz presente nesta noite. Com certeza, depois de um dia de trabalho cansativo, mas ainda nós encontramos forças, ânimo e fé para estar na casa do Senhor Jesus. Com certeza, isso já é uma grande vitória, uma grande bênção em nossas vidas. Com certeza, a nossa carne às vezes quer ficar descansando, não quer vir à igreja, devido ao cansaço, ou iludido por coisas que a qual às vezes até desagrada o Senhor. Mas você está aqui presente nesta noite na casa do Senhor Jesus. Meus amados, nós lemos nesta noite a palavra de Deus. Esse encontro é registrado no Evangelho de São Lucas, capítulo 22, versículo 54 ao versículo 62. É uma história conhecida de todos os irmãos, leitores da Bíblia Sagrada. Quem lê a Bíblia conhece essa história, e alguns conhecem somente de audição, e já ouviu ler ou ouviu alguém pregar. Mas dentro desse texto, meditando nele, eu comecei a ver quantas vezes nós, como seres humanos, somos ingratos com relação àquilo que Deus faz para nós, ou que Deus fez para nós. A Bíblia nos fala que Pedro, há 3 anos e meio, já andava com Jesus. Mas, segundo os grandes estudiosos, ou segundo o estudo da palavra de Deus, Pedro já conhecia Jesus, desde quando Jesus ainda era garoto. Por quê? Porque Pedro era um homem que tinha uma indústria de peixe, que pescava, que industrializava peixe. Então, era do conhecimento de Pedro que ele já conhecia Jesus, porque quando Jesus, ainda criança, e quando José, o pai de Jesus, ainda vivo, muitas vezes, Jesus com seu pai José, antes de falecer, ia até a beira do mar comprar peixe do apóstolo de Pedro, que ainda era um empresário. É por isso que quando olhamos para a Bíblia, nós começamos a ver que Pedro, com facilidade, quando Jesus passou a beira-mar e chamou Pedro para o seguir, Pedro imediatamente, a Bíblia nos fala que Pedro seguiu Jesus. Pedro conhecia os passos de Jesus. Pedro conhecia a família de Jesus. Pedro conheceu o pai de Jesus. Porque Pedro, aproximadamente, aqui nessa época, Pedro já tinha quase 50 anos. Pedro já era um homem idôneo, já de idade. Mas o que me chama a atenção é o que Pedro viu Jesus fazer. Pedro viu Jesus operar muitos milagres, muitas maravilhas. E eu começo a meditar: será se fosse eu? Será que eu também não tinha negado Jesus? Será se fosse você, meu irmão? Se fosse você, minha irmã, será que nós não teríamos negado Jesus também? Porque muitas vezes eu vejo pessoas criticando Pedro, mas Pedro foi o único discípulo que ainda, mesmo com as ameaças, ele então seguiu Jesus de longe. Ele seguiu
Jesus longe. Pedro, nós vemos pela palavra de Deus, que Pedro, alguns versículos atrás desses versículos, no momento que foram prender Jesus, a Bíblia fala que Pedro sacou da espada e cortou a orelha direita do sumo sacerdote, um dos servos do sumo sacerdote, qual o nome dele era Malco. E a Bíblia fala que Jesus pegou a orelha de Malco e colocou no seu devido lugar e falou: Pedro, aquele que puxar a espada ferirá. Dizendo: Pedro, olha, não faça justiça com a sua mão, não faça justiça com a sua mão humana, porque aquele que fazer justiça, a justiça que Deus também sobre ele será feita. Mais à frente, você já começa a ler que Pedro nega Jesus. E eu comecei a meditar quantas vezes nós negamos Jesus. Pedro teve um motivo muito forte para negar Jesus. Parece, olhando assim, parece que foi uma fraqueza, não foi uma fraqueza de Pedro, realmente foi um medo que Pedro estava. Mas eu começo a ver hoje, Pedro negou Jesus para não morrer. E Jesus entendeu isso. Mas eu começo a ver quantas vezes nós negamos Jesus por coisas banais. Quantas vezes nós negamos Jesus na hora da oração? Quantas vezes nós conseguimos negar Jesus na hora do agradecimento? Quantas vezes nós negamos Jesus na hora de virmos à igreja? Quantas vezes nós negamos Jesus na hora de aprender a palavra do Senhor? Quantas vezes nós negamos Jesus de dar uma glória na igreja, dar uma aleluia, ou temos a comunhão de colocar o joelho no chão em casa, na igreja, onde nós estivermos, e sentir a presença de Jesus Cristo em nossas vidas. A presença de Jesus em nossas vidas é fundamental, irmãos, para você entender o motivo por que você é crente. A presença de Jesus na tua vida, na minha vida, é fundamental para que você entenda por que você vem à igreja, por que você lê a Bíblia, porque você está esperando a volta de Jesus. Isso é a comunhão daquilo que nós devemos ter para entender realmente como nós devemos adorar o Senhor Jesus. Pedro tinha todo o conhecimento. Pedro sabia que Jesus curava. Pedro viu Jesus curar. Pedro viu Jesus curar leprosos. Pedro viu Jesus ressuscitar o filho da viúva de Naim. Pedro viu Jesus ressuscitar a filha de Jairo. Pedro viu também Jesus ressuscitar a Lázaro, mas porém, ainda Pedro não tinha a verdadeira conversão no seu coração. Pedro ainda não tinha aquela conversão total e da sua vida em prol de Jesus. E quando eu olho para nós hoje, quando eu olho hoje para o mundo, para o povo de Deus, quando eu olho dentro da igreja em nossas vidas, eu começo a pensar: o que é capaz de fazer nós negar Jesus? O que é capaz, meu irmão, minha irmã, de fazer você negar Jesus? Quem sabe o tempo chuvoso? Quem sabe a necessidade financeira? Quem sabe um problema na família? Quem sabe uma pressão de alguém? Quem sabe uma tentação faz com que nós negamos Jesus? Pedro negou Jesus por motivo justo, porque ele queria morrer, e realmente, se naquela hora ele manifestasse ou desse aquela coragem, alguém falou: olha, esse também é um deles, esse aqui é um dos discípulos de Jesus. Se Pedro então a mesma coragem que ele usou para cortar a orelha de Malco, e ele falasse: não, eu sou mesmo, eu sou um discípulo de Jesus mesmo, Pedro ia morrer. Então a própria natureza de Deus, a própria natureza do Espírito Santo, fez com que Pedro se omitisse ou ficasse humilde e com medo, porque Pedro, no fundo, Pedro teria coragem de morrer com Jesus, mas ele não podia morrer, porque Deus ainda
não tinha concluído na vida de Pedro as promessas que Deus, que Jesus tinha falado para Pedro. Por isso que Pedro não poderia realmente usar a natureza humana, porque quando o homem está bravo, quando a mulher está brava, nos primeiros momentos ela não esquece, briga, né? Ficamos violentos, mas Pedro, ele teve motivo, irmãos, de negar Jesus. Agora nós às vezes não temos motivo. Nós não temos motivo de negar Jesus, irmão, porque Jesus também já fez muitas coisas na tua vida. Se nós olharmos o que Jesus fez em nossas vidas, se eu for olhar o que Jesus já fez na minha vida, eu tenho certeza, pela minha conversão hoje de cristão, eu não nego Jesus. Pedro, talvez, no momento que alguém falou, olha, esse aí também é um dos discípulos de Jesus. Pedro era corajoso, Pedro tinha muita coragem, mas naquela hora, ele falou, não sou eu, nem conheço, nem sei o que você está falando. Pedro não foi valente, mas lá naquele momento, onde que foi por aqueles homens prender Jesus, Pedro foi corajoso. Pedro, quando viu aqueles homens colocar as mãos sobre Jesus, ele não pensou duas vezes para cortar o dele do mal. Aí mais à frente nós vemos que Pedro começa a temer. Tem muitas coisas em nossas vidas, meu irmão, que faz nós temer você. Tem muitas coisas em sua vida que vai acontecer, ou que talvez já aconteceu. Você temeu, você teve medo. Nós tivemos medo. Todo tem um momento de medo. Mas uma coisa eu sei: Jesus merece ser honrado. Jesus merece ser honrado, não importa o que está acontecendo com você, não importa o problema que você está passando, você tem que ser fiel. O momento que Pedro falou, não sei de que você está falando, ele não foi infiel com Jesus. Alguém pensa que Pedro errou, pecou? Não, ele não foi infiel com Jesus. Pedro estava se guardando, porque ainda ele tinha, ou Jesus ainda tinha feito promessa sobre a vida de Pedro. Com certeza, se Pedro se manifesta como discípulo de Jesus, eles matariam Pedro também. Nós precisamos saber na Bíblia Sagrada que até Jesus, em situações difíceis da sua vida, quando eles procuravam matar ele, Jesus fugia também. Jesus corria de um lado para o outro, mesmo sendo filho de Deus, mesmo ele sendo 100% homem, mesmo ele sendo 100% Deus. Mas muitas vezes Jesus corria, porque ele tinha que sobreviver como homem, para resgatar o homem, para resgatar a humanidade. Hoje nós precisamos entender e ver que, por falta de nós buscarmos conhecimento dentro da palavra, o povo de Deus tem dificuldades para realmente ter interamento espiritual da sua mente, para realmente adorar Jesus, para entender o motivo qual é cristão, o motivo porque vem na igreja. Tem pessoas que trocam, que negam Jesus. Quantos irmãos é uma bênção? Quantas pessoas vêm na igreja, às vezes faz até a gente sentir bem, mas nega Jesus, troca Jesus por qualquer coisa, troca Jesus por qualquer coisa material. Às vezes é um momento que você está na igreja adorando Jesus, ele deixa de vir na igreja e vai para outro lugar, está negando Jesus. É um momento, às vezes, o Espírito Santo espera para orar e ele não ora, está negando Jesus. Muitas vezes o Espírito Santo, a palavra, Deus usa alguém para nos corrigir, para nos exortar, e nós não obedecemos, nós também estamos negando Jesus. Pedro negou Jesus para não perder sua vida,
mas nós negamos Jesus, ou muitas pessoas negam Jesus para experimentar, ou para fazer, ou para ir a algum lugar para satisfazer o seu desejo humano. Não é porque vai morrer, não é porque vai perder, é porque o ser humano às vezes esquece de olhar para o Criador e olha para a criatura. Ou seja, muitas vezes o ser humano ele tem capacidade de sobra para obedecer a criatura, mas não obedece o Criador. E Pedro então começa a acompanhar Jesus longe. Eu começo a ver Pedro de longe, quem sabe a sua cabeça, porque ele negou a primeira vez, a segunda vez, e quando Jesus começa a falar alguns minutos antes dele ir ou ir preso, Jesus disse: olha, todos vocês nesta noite irão me negar. Ele disse: Senhor, mesmo que eu morra, mas eu não te negarei. Sem a graça de Deus, irmão, sem a graça de Deus, nós não conseguimos vencer os dias maus. Sem o conhecimento do mapa que é inspirado ou mostrado pelo Espírito Santo para nós tirar cada dia, nós não conseguimos vencer. Pedro falou lá como arrogante, pensando na sua força, na sua experiência, no seu eu. Às vezes o eu nosso acaba com a nossa alegria. Talvez o seu eu acaba com a sua comunhão, com a sua esperança. O eu rouba a paz, rouba a alegria. Mas quando nós colocamos Jesus na frente, tudo está certo, porque Ele colocou Jesus na frente. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós colocamos Jesus na frente, nós caminhamos com segurança. Quando nós colocamos Jesus na frente, nós temos prazer de vir na igreja, nós temos prazer de orar, nós temos prazer de ler a Bíblia, de fazer coisas na obra de Deus, porque estamos sendo guiados pelo Espírito Santo e Jesus está na nossa frente. Louvado seja o nome do Senhor. Mas quando a presença de Deus sai da vida do ser humano, fica difícil, porque a glória de Deus ela sempre está presente na vida de homens e mulheres que têm um coração puro, um coração sincero. Deus não olha para pessoas religiosas. Deus do céu não olha para a placa de igreja. Deus lá do céu, Ele vê aqui na terra um povo salvo e um povo perdido. O povo perdido é todos aqueles que desobedecem a origem, a palavra de Deus. E o povo salvo é aquele que esforça para ouvir e para fazer a vontade de Deus. Quando a irmã ora, a irmã do irmão está fazendo a vontade de Jesus, porque Jesus mandou orar. Quando você busca conhecimento na Bíblia Sagrada, você está fazendo a vontade de Jesus, porque Jesus disse: examinai a Escritura e cuidar da vida eterna, porque a de mim testifica. Quando a irmã consagra, jejua, a irmã está fazendo a vontade de Deus. Quando a irmã vai à igreja, a irmã está fazendo a vontade de Deus. Quando a irmã ajuda alguém, investe em alguém, aleluia, dá um conselho, você então está com a graça de Deus. Mas quando nós fazemos ao contrário disso, nós então começamos a sair debaixo da graça de Deus. Quando olhamos para o povo de Israel, quando saíram do Egito, qual Moisés estava como líder, a Bíblia nos mostra que a glória de Deus estava sobre a nação de Israel. A Bíblia nos fala do conhecimento dos irmãos que de dia a glória de Deus era como uma nuvem, porque era muito quente, era muito calor no deserto, mas mais de 10 milhões de pessoas. A Bíblia nos mostra mais de 5 milhões de homens, de 20 anos para cima, sem contar crianças e mulheres, fazendo então, cada família 3 em torno de 15 milhões, 12 milhões de pessoas. 12 milhões de pessoas, mas o líder Moisés estava lá. E a glória de Deus
como uma nuvem, fazia sombra sobre o povo de Deus. E de noite, a Bíblia nos fala que fazia uma coluna de fogo, que representa também a glória de Deus. E o povo estava ali, debaixo da glória de Deus, vendo a glória de Deus. E assim mesmo, muitas pessoas, muitos homens, muitas mulheres, muitas pessoas morreram porque saíram debaixo da glória de Deus. Saíram dali e morreram porque deixaram de obedecer ou de fazer aquilo e a palavra de Moisés era orientada por Deus para fazer. E nós hoje, como servos de Deus, a irmã e o irmão como servos de Deus, Deus não precisa, irmão, que nós mostramos além da nossa crença como servo de Deus. Deus, Ele olha dentro do coração do homem. Deus olha dentro do coração da mulher. Deus não olha para a aparência, como às vezes nós olhamos, como as pessoas olham para a aparência. Deus, Ele olha dentro do nosso coração. Ele olha dentro do seu coração. E a Bíblia fala que quando Pedro negou Jesus a terceira vez que Pedro negou Jesus, e Jesus então virou e viu Pedro pela última vez que negou Jesus, e a Bíblia nos fala que o cara plantou. E naquele momento veio eu, e Pedro se sentiu um homem derrotado. Pedro se sentiu um homem destruído. Mas Pedro, com toda essa fraqueza, nos mostra a palavra que Pedro lembrou de uma coisa, que Jesus tinha feito promessa na vida dele. Pastor, eu fiz tanta coisa errada. Eu não oro, eu não faço, eu acho que eu tenho que melhorar muito. Mas Deus tinha feito promessa na sua vida, meu irmão. Pedro, o que fez Pedro levantar a cabeça é porque Jesus disse: Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Jesus tinha feito promessa sobre a vida de Pedro. E Pedro então falou: puxa vida, eu errei, mas Jesus fez promessa sobre a minha vida. A igreja vai ser edificada. Eu vou ser um apóstolo. Assim mesmo é você, irmão. Assim mesmo é eu. O que segura você na igreja, o que segura você a cada dia servindo ao Senhor, não é movimentos. Às vezes não é rico, não é irmão. O que segura o crente na igreja ou no caminho cristão é a experiência com Jesus. Naquele momento que ele negou Jesus, ele não tinha mais amigos para ajudar ele, para dar conselho para ele, mas ele tinha experiência com Jesus porque ele andou com Jesus. Jesus fez promessa sobre a vida de Pedro, e Jesus também fez promessa sobre a sua vida. Jesus também fez promessa sobre a minha vida, sobre as nossas vidas. Então, creio eu e acredito pela palavra de Deus que nada vai fazer você parar. Nada vai fazer eu parar. Quem sabe a tua fraqueza, o teu problema, a tua desobediência, as nossas fraquezas, mas vai ter promessa de Deus. Você tem promessa de Deus sobre a sua vida. Você tem promessa sobre a vida da sua família. Eu creio, se você está aqui, se nós estamos aqui, é porque Jesus ainda está nas nossas vidas e está cuidando de nós. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Pastor, eu não sinto nada. Eu vou orar, não sinto nada. Continua orando, continua crendo, continua buscando, continua se apegando com a palavra com Jesus, porque vai chegar uma hora que Jesus vai te visitar e vai renovar você, e nós vamos ser cheios do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Pedro ainda só tinha recebido o Espírito Santo, mas ainda ele não era cheio do Espírito Santo, porque quando a pessoa aceita Jesus, toda pessoa, todo homem, toda mulher que aceita Jesus, ele recebe o Espírito Santo.
porque aceitou Jesus, e Jesus é santo. Mas para ser cheio do Espírito Santo, ou para ser batizado do Espírito Santo, tem que haver uma comunhão. Pedro, até aquele momento, Pedro ainda não era cheio do Espírito Santo. Mas no dia do Pentecostes, em Atos dos Apóstolos, aquele dia que no dia do Pentecostes todos estavam reunidos, e a Bíblia nos fala que todos foram cheios do Espírito Santo. E todos começaram a falar em outras línguas, começaram a profetizar. Isso quer dizer o quê? Que os discípulos, os apóstolos, já estavam lá 50 dias. Pentecostes é 50 dias no cenáculo orando, buscando a presença de Deus. E Deus então enviou o Consolador, a qual Jesus disse: olha, eu vou para o meu Pai, mas eu não vos deixarei órfãos. Eu enviarei o Consolador para que vocês sejam cheios do Espírito Santo. Eu entendo por essa palavra, meu irmão e minha irmã, que para nós vencer, ou para nós conhecer verdadeiramente a Jesus, nós temos que ser cheios do Espírito Santo. Pedro negou Jesus, porque ele só tinha aceitado o Espírito Santo, mas ele não era cheio do Espírito Santo. Porque quando nós nos enchemos do Espírito Santo, nós não negamos Jesus por nada, nós não trocamos Jesus por nada, nós não medimos esforço para fazer a obra de Deus, porque nós somos guiados pelo Espírito Santo. A partir daquele dia que Pedro foi cheio do Espírito Santo, Pedro virou um verdadeiro pastor, um verdadeiro evangelista, quando ele foi cheio do Espírito Santo. O que eu entendo hoje pela palavra, que nós, a igreja, obreiros, irmãos, irmãs, pastores, evangelistas, todos nós estamos precisando de ser cheios do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Se nós não formos cheios do Espírito Santo, às vezes isso não é para esquecer ninguém, mas no geral, coletivamente falando, para algum cristão, para a igreja de Jesus, que não é contada somente com essa congregação cristã, mas nos quatro cantos da terra, as pessoas, por falta de ser cheias do Espírito Santo, as pessoas negam Jesus. Glória a Jesus por meia hora de sono, glória a Jesus por tantas coisas, e sendo que Pedro teve um motivo de negar Jesus para não morrer. Mas nós, às vezes, negamos Jesus para satisfazer os nossos desejos, a nossa vontade. Mas em nome de Jesus, eu profetizo sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre as nossas vidas, que nós esforçamos para ser cheios do Espírito Santo. Louvado e bendito seja o nome de Jesus. E a coisa mais linda é ver o irmão cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo não é dar florzinho na igreja. Ser cheio do Espírito Santo não é virar a palma na igreja, não. A irmã, o irmão, o moço, a moça, quando é cheio do Espírito Santo, tem desejo completo na alma, no Espírito, de fazer a obra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós começamos a ver que naquele dia Pedro negou Jesus, mas depois que foi cheio do Espírito Santo, ele não falou mais de fazer a obra do Senhor. Ei, em nome de Jesus, eu quero convidar você, meu irmão, eu quero convidar você, minha irmã, de perguntar a Jesus na oração sua, quem sabe, não sei onde você ora, o dia que você ora, se você ora ou não ora, mas uma coisa eu sei, eu quero convidar você para falar: Jesus, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu preciso ser cheio do Espírito Santo, Jesus. Porque quando nós somos cheios do Espírito Santo, meus irmãos, nós somos vencidos primeiramente pela nossa carne. Pela nossa carne. Pedro, ele negou Jesus. Naquele momento, não foi um demônio, ou os demônios que colocou medo em Pedro, mas sim a sua própria carne humana fez com que Pedro ficasse com medo. Assim mesmo é o crente, quando não está preparado, ou quando se prepara para fazer a obra de Deus, tem medo de tudo quanto é coisa,
tem medo de acabar o mundo, tem medo de morrer, tem medo de ficar doente, tem medo de ficar desempregado, qualquer coisa pega todo mundo. Isso é falta de ser cheio do Espírito Santo. Quando somos cheios do Espírito Santo, nós temos revelação do Espírito Santo para resolver os problemas que surgem em nossa vida. Quando nós somos cheios do Espírito Santo, nós somos guiados pelo Espírito Santo para falarmos o certo, para caminharmos o certo, para lutarmos o certo, para puxar a espada na hora certa, porque somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas quando nós somos assim, somos medrosos, conhecemos Jesus. Pedro ainda é homem natural, mesmo que ele viu Jesus fazer muitos milagres, mas ainda Pedro não era cheio do Espírito Santo. Ainda Pedro não era cheio do Espírito Santo. Se nós temos o Espírito Santo, ou se nós somos guiados pelo Espírito Santo, alguma coisa diferente em nossa vida tem que ter. Possivelmente você vai encontrar pessoas para falar de você mal, mas vai encontrar pessoas para falar bem, porque mesmo Jesus fazendo tantas coisas lindas, as pessoas falavam mal de Jesus ainda. Mas o número de pessoas que falavam bem de Jesus, ou que conhecia Jesus através do milagre, é muito mais das pessoas que falavam mal de Jesus. Talvez você ou eu, se nós somos guiados pelo Espírito Santo, pastor, mas não é fácil. É fácil sim, irmão. Quando nós pregamos, quando nós deixamos o Espírito Santo quebrar o nosso ego, quebrar a nossa natureza adâmica, quebrar o nosso sentimento humano e deixar o sentimento do Espírito tomar conta das nossas vidas, nós então começamos a ser guiados pelo Espírito Santo. Começamos a ser orientados pelo Espírito Santo. A irmã na casa, a sua casa, vai ser orientada pelo Espírito Santo. O irmão vai ser orientado pelo Espírito Santo. Pessoas que é cheio do Espírito Santo, ele tem prazer em viver, ele tem prazer em estar na obra, ele tem prazer em fazer a obra, e sente a presença de Deus na sua casa, mais às vezes em casa sozinho do que no meio de multidão. Jesus mostra isso, que Jesus sempre procurava orar sozinho, retirava do discípulo, retirava da multidão, para ir consagrar a sua vida para ser cheio do Espírito Santo. Mas se está preparado para enfrentar aquilo que Deus tinha confiado em suas mãos. E Pedro então nos mostra duas coisas importantes. A primeira, que você não entender e guardar. Pedro negou Jesus, porque ainda não era cheio do Espírito Santo. Ele conhecia, tinha aceitado o Espírito Santo. É a mesma coisa, irmã, mesma coisa, irmão, mesma coisa muitos de nós, muitos cristãos. Às vezes é na igreja há 10 anos, 20 anos, mas nega Jesus. Às vezes é tentado para pecar, para adulterar, para beber, para fumar, para jogar. Às vezes é tentado com palavras pesadas, e a pessoa quer brigar, quer matar, quer xingar. Não, irmão, você pode até ficar bravo, mas para defender a sua moral, para defender a igreja de Deus, para defender os filhos de Deus. Mas quando somos cheios do Espírito Santo, a nossa mentalidade é de homens santos, mulheres santas, cheios do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. E quando assim acontece, nós damos rendimento para o reino de Deus. Damos rendimento para o reino de Deus. Porque se nós somos cheios do Espírito Santo, nós queremos trabalhar. Quando o crente é cheio do Espírito Santo, ele não está nem aí o que está acontecendo. Ele quer evangelizar, ele quer fazer alguma coisa, ele quer visitar, ele quer investir no reino de Deus. Porque o Espírito Santo, ele faz o crente levantar, andar, agir. Mas quando nós não queremos fazer nada, não quer fazer a obra de Deus, não queremos consagrar nossas vidas, não queremos participar da atividade na igreja,
você conhece o Espírito Santo, ou conhecemos o Espírito Santo, mas porém, não somos cheios do Espírito Santo. E quando conhecemos o Espírito Santo, mas não somos cheios do Espírito Santo, nós negamos Jesus. Nós negamos Jesus. Negamos Jesus por nada. Mas em nome de Jesus, busca a presença de Jesus. Seja uma mulher cheia do Espírito Santo. Seja um homem cheio do Espírito Santo. Seja uma pessoa autêntica, uma pessoa ligada, uma pessoa que ama a obra de Deus. Hoje, por falta de nós sermos cheios do Espírito Santo, a obra de Deus sofre. A obra de Deus sofre. Às vezes fazemos as coisas porque achamos que é nosso dever, porque é obrigação. Tudo aquilo que fazemos, que é pelo Espírito Santo, nós fazemos orientado pelo Espírito Santo. O pastor tem que ter oração para ser cheio do Espírito Santo. A irmã que é membro tem que ter oração para ser cheio do Espírito Santo. Quando conhecemos Jesus, Pedro conhecia Jesus, mas porém ainda era um homem explosivo, não para defender o reino de Deus, mas ainda para defender a sua moral de homem. Mas o dia que Pedro foi cheio do Espírito Santo, a história fala que quando Pedro ia ser morto, pegaram Pedro. Aquele dia, olha só como é a situação da palavra de Deus. Aquele dia Pedro teve medo de morrer, negou Jesus. Ele falou: não, eu nem sei o que vocês estão falando, eu nem conheço esse Galileu. Negou Jesus. Mas no dia que Pedro foi morto, olha a diferença do homem cheio do Espírito Santo. A história fala que eles iam crucificar a Pedro, uma cruz igual a Jesus. Aí Pedro, olha, ia ser crucificado para ser morto, capitulado. Ele falou: olha, vocês vão me matar mesmo? Não tem problema, mas eu não sou digno de ser crucificado igual ao meu Jesus. Eu quero que vocês me matem, me crucifiquem, mas porém de cabeça para baixo. Aquele dia Pedro negou Jesus porque tinha medo de morrer, porque ele não era cheio do Espírito Santo. Mas o dia que ele foi morto, ele não negou Jesus, porque ele já estava cheio do Espírito Santo. Irmãos, nós, pastor Cunhado, igreja, se nós não enchermos do Espírito Santo, não é que Deus não quer que nós vamos ao céu, é que nós, como homens, a nossa natureza de homem adâmica, nós não vamos suportar muitas provações em nossas vidas, muito problema em casa, com a família, com o esposo, com alguém. Você vai xingar, você vai brigar, falta de ser cheia ou cheio do Espírito Santo. Quando somos cheios do Espírito Santo, nós mordemos a língua às vezes para não agir como homem, mas quando estamos vazios, nós já queremos arrancar a espada igual Pedro fez. E nós, às vezes, para resolver problema até dentro da sua casa, meu irmão, dentro da minha casa, nós temos que ser cheios do Espírito Santo. Para você dar um conselho para o teu filho, para a tua filha, que talvez faz ou vê alguma coisa que não é de Deus. Se você não for cheio do Espírito Santo, ninguém vai te obedecer. Mas quando a irmã está cheia do Espírito Santo, quando o irmão está cheio do Espírito Santo, as pessoas que ouvem, as pessoas que respeitam, porque respeitaram a Pedro, respeitaram a Estevão, respeitaram a Tiago, todos os apóstolos foram respeitados como apóstolos, porque todos estavam cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo, meu irmão, na sua vida é fundamental na hora dos problemas na sua casa, na igreja,
Porque na igreja ficamos só 40 minutos, 1 hora, 1h30, 2 horas. Mas depois quando vamos embora. E quando amanhã alguém desacatar na sua casa, alguém fazer um mal para você, pastor, mas eu sou assim. Ainda você não é cheio do Espírito Santo. Quem é cheio do Espírito Santo tem um conselho de Deus para o esposo. Quem é cheio do Espírito Santo tem um conselho de Deus para a esposa. Se a irmã é cheia do Espírito Santo, o irmão sabe educar com o filho, sabe conversar com ele, sabe agir. Cheio do Espírito Santo não mostra agressividade com palavras verbal, grita, fala alto, tantas coisas sem sentido e sem direção do Espírito Santo. Mas quando somos cheios do Espírito Santo, nós falamos palavras que é gerada pelo Espírito Santo. Pastor, eu não consigo, pastor. Consegue sim, mesmo. Nós vamos conseguir sim. Nós vamos conseguir. Nós vamos conseguir porque Deus já enviou o Espírito Santo para você vencer. A qualidade do cristão não se mostra num dia de culto somente festivo. A qualidade do cristão não se mostra somente em um ano de crente, mas sim é nos anos de crente que alguém está me avaliando e avaliando você. Somos uma família. E quando passamos muito tempo juntos, 1 ano, 2 anos, 3 anos, nós sabemos o que você é. Você sabe o que eu sou. Porque estamos como uma família há muitos anos juntos. Então eu peço para você, procure encher do Espírito Santo. Se nós nos contagiarmos com o Espírito Santo, os crentes vão sentir o desejo de vir no culto, os crentes vão sentir o desejo de vir na oração, vai sentir o desejo de cantar, e subir aqui dar um testemunho.